Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz saiu, dizendo: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os apóstolos viram Jesus derrotar Satanás. Então aquilo que tinha acontecido no deserto, sem que ninguém visse, que ninguém acompanhasse a vitória de Jesus sobre o demônio, domingo passado, depois os apóstolos e as multidões viram ao vivo Jesus expulsando os demônios e vencendo Satanás. Eles tinham acompanhado Jesus e vendo os milagres que acompanhavam a pregação do Senhor. Eles viram Jesus ressuscitar, levantar pessoa que tinha acabado de morrer, pessoa que tinha morrido, cegos que voltavam a ter a visão, aleijados que voltavam a caminhar, e o poder com que Jesus pregava. Na cabeça dos apóstolos, da maioria deles, foi sendo formatada a ideia de que Jesus, então, é um tipo especial de pessoa. Até que Jesus pergunta para eles quem eles dizem que Jesus é. É o que antecede o evangelho de hoje. E Pedro, então, se levanta e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então é a primeira profissão de fé. Mas que Messias? Essa é a questão. Tá, você sabe quem é Jesus, mas que Jesus que está na sua cabeça? Eu não sei. Você diz para mim assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Beleza. Mas que Jesus é o Senhor da sua vida? Você aceita que eu, Padre Ubirajara, contradiga o Jesus que você criou na sua cabeça? Porque você tem o seu Jesus. Você aceita que o seu Jesus que você criou na sua mente, que é o seu, seja contraditado pelo da Bíblia, pelo do Evangelho, por esse Jesus que a igreja ensina há 2000 anos, porque é disso que se trata. Na sua cabeça, nós temos essa mania, nós criamos, na minha cabeça, na nossa cabeça, nós criamos um tipo de Messias. E geralmente, o Messias que nós criamos na nossa cabeça, ele nos é favorável. Ele é segundo a nossa medida. Ele é segundo o nosso gosto. E ai se alguém vier questionar. Por que tanta gente se irrita na paróquia Nossa Senhora de Lourdes? E se irrita com o Padre Ubirajara? Porque muitas vezes aqui
O Jesusinho que você criou na sua cabeça, essa fantasia que você inventou, ela é desmascarada pelo poder do Evangelho. Por aquilo que a palavra de Deus diz que é. E aí você fica bravo comigo. Porque tem muita lógica aquilo que eu vou dizer. Porque de fato bate exatamente com aquilo que o Evangelho diz. E aí você fica chateado, porque desgostou. Não era o que você esperava. Quando Pedro diz, tu és o Messias, aí Jesus, bom, vamos arrumar isso aqui. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz. É o que vem em seguida. Jesus começa a falar da cruz. Jesus começa a falar da morte, do sofrimento, do que ele vai passar. É o que você não quer ouvir. Que você, na igreja católica, você é convidado a encarar a cruz, a caminhar o caminho do Calvário, a fazer a via sacra, a via crucis. E aí então, mais uma vez, Pedro pega Jesus, toma Jesus e leva Jesus à parte e diz, não. Que história é essa de cruz? Que história é essa de sofrimento? Eu acabei de falar que você é o Messias. O Senhor concordou comigo. O Senhor disse que não foi nem a carne. Não falou isso? Que não foi nem o sangue. Que foi o Espírito. Pedro já estava se achando, né? Ô espiritual. Ô cheio do Espírito Santo. Ô aleluia. Eu sei o que eu estou falando. E aí Jesus corrige. Jesus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Não tem salvação, não tem Messias, não tem Cristo, não tem Deus sem cruz, sem via sacra, sem um caminho do Calvário. E aí Pedro não concorda. Vocês estão vendo como estava errada a ideia dele de Jesus? Como ele estava tendo uma ideia dele, de Jesus? E aí Jesus diz a ele, afasta-te de mim, Satanás. Pesado, hein? Pesado. Então, Jesus pegava pesado. Jesus não é esse docinho que você imaginou. Jesus não é essa paçoquinha gostosinha, entendeu? Que as seitas aí fora pintam, oferecendo para as pessoas um Jesus segundo a vontade delas, segundo o critério delas, segundo o gosto delas. Porque eu quero te dizer uma coisa, para cada Jesusinho que você inventar na sua cabeça, haverá uma seita onde você vai se encontrar exatamente com o que você criou, com a fantasia que você criou. E se você não encontrar, você pode comprar umas cadeiras brancas, abrir uma garagem e você funda a sua igreja segundo o seu Jesus, beleza? Pequenas igrejas, grandes negócios. Funde a sua. Funde a sua. Vá fundar a sua. Afaste-se de mim, Satanás. Eu não gostei dessa palavra. Pois é, mano, fui eu que disse. Desculpa. Foi Jesus que disse. E disse a quem? A quem quis deturpar. A quem quis fantasiar. A quem quis fazer o Evangelho, o Cristo, de acordo com a própria vontade, negando a cruz, negando o Calvário, negando a via sacra. Não queremos. Queremos uma cruz vazia. Queremos uma cruz sem sofrimento. Queremos uma cruz sem dor. A ressurreição plena. E aí depois dessa sarrabulhada, depois dessa chamada de atenção, todos os apóstolos ficaram muito desconfiados. O que está sendo dito? Que negócio é esse? De morte e ressurreição. Então, agora vem o evangelho de hoje. Tudo para chegar no evangelho de hoje. Então, Jesus viu que a porrada foi grande. A paulada foi grande. Então, nosso Senhor pega 3 dos apóstolos. Interessante. Os 3, você pode pensar assim, nossa, que privilégio. Vai subir com o nosso Senhor ao monte da transfiguração. Eles irão subir ao monte da metamorfose, da mudança de forma. Eles verão Jesus como Jesus verdadeiramente é, Deus, transfigurado, cuja as vestes brilhavam mais do que qualquer brilho desta terra. As vestes de nosso Senhor, diz o texto de Marcos, eram de uma beleza e de uma pureza que nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. Lindo isso, né?
Era outra coisa. Aí você pensa, bom, Pedro, Tiago e João, os privilegiados. Não. Podíamos acrescentar Padre Birajara, que não vale nada. Como é teu nome? Pois é, põe. Então, pode pôr aí. Ponha teu nome. Os 3 que foram chamados é Pedro, o cabeça dura. Pedro, o entrão. Pedro, o que quer fazer do jeito dele. Pedro, o que quer dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Pedro, que quer um Messias folclórico. Um Messias segundo, sei lá, um Jesus carnavalesco. Um Jesus segundo estas seitas que estão aí fora. Pedro, o cabeça dura, o turrão. Tiago e João, que são chamados no Novo Testamento de Boanerges, os filhos do trovão, gente da barra pesada. Então, faltou só você, né? Faltou só você. A turma da barra pesada, a turma da lazinha, a turma do perigo. Tiago e João, para você ter uma ideia, João é aquele que viu alguém expulsando um demônio em nome de Jesus e proibiu. E foi contar para Jesus, tem um camarada ali usando o seu nome e afinal de contas nós passamos no cartório. Hein, Bira? Passamos o nome do Senhor no cartório, é nosso, e ele está usando indevidamente. Esse é João. Tiago e João são aqueles que pediram, quando passaram pela Samaria, que Jesus jogasse fogo em cima dos samaritanos para matar todos eles, porque eram gentalha. Então, falta só um nome nessa lista, o seu, para subir com o nosso Senhor. Eram os 3 mais difíceis. Vou dizer em outras palavras, os mais fanáticos, os mais cabeça duras. Tinha um pessoal que precisava subir com Jesus para aprender uma lição. Então, nosso Jesus chamou o pessoal da Nossa Senhora da Gruta para subir com ele. Chamou a paróquia Nossa Senhora de Lourdes e o pároco. E o pároco na frente, Pedro, né? E vamos juntos para a montanha da transfiguração. Vocês não estão entendendo que para que vocês possam suportar a cruz, o sofrimento, vocês terão que entender que é necessário para que cheguemos à transfiguração. Sem sofrimento, sem cruz, não há ressurreição. Não há metamorfose, não há mudança. Se você não sofre, você não muda. Ponha isso na sua cabeça. É o sofrimento que traz mudança. É assim com a criança. Se ela não sofre as dores do parto junto com a mãe, não tem mudança. A criança morre no ventre. Sim ou não? Pelo amor de Deus. Se não há sofrimento, queda, levanta, cai, ela não aprende a andar. Se não tem sofrimento, não tem transformação. Toda vez que você cresceu, toda vez que você amadureceu, é porque você sofreu. E todas as vezes que você quis se poupar do sofrimento, que você não aceitou a cruz, você se transformou no que você nunca quis ser. Covarde, medroso, você traiu, você voltou atrás, regrediu, as coisas não aconteceram, e você não foi abençoado, não porque Deus não queria abençoar, mas porque você não aceitou a cruz, você se negou a carregar a cruz. Mas tem mais do que isso. Apareceram no monte, junto com Jesus, no meio dessa transfiguração, Elias e Moisés. Eles viram, Pedro, Tiago e João viram, mas eles não ouviram. Sabe por quê? Porque Moisés, a lei, a Torá, o Antigo Testamento, e Elias, os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, não tem mais nada para dizer. Eles já disseram o que tinha que ser dito. Agora é Jesus. Agora é com Jesus. Compreende? Moisés e Elias esperavam Jesus, esperaram Jesus. Como Abraão no monte Moriá, quando
o filho ia ser sacrificado. E Deus disse: segura aí, poupa teu filho. Você teve fé, você esteve disposto a sofrer, a sacrificar o que há de mais importante na sua vida. E você deu uma demonstração de fé. Mas eis que eu poupo o teu filho. Eu te abençoo. Veja, ele teve que passar pelo sofrimento de subir a montanha, o sofrimento de entregar o filho, o sofrimento de encarar que o filho pode morrer, que você pode perder a pessoa que você mais ama. E se você não encarar isso, quando isso acontecer, porque vai acontecer, nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Ou você encara isso agora, ou quando isso chegar, quando isso acontecer, você não terá forças para suportar o que vem. E Abraão foi fiel, Abraão suportou. E aí Deus segura a mão de Abraão e diz: eu poupo o teu filho, eu salvo o teu filho. Mas sabe por que Deus pôde fazer isso? Porque o filho dele, o filho de Deus, não seria poupado por você. O filho do Pai, Jesus, morreria sacrificado na cruz do Calvário. E Deus o Pai não o poupou. Ele entregou o seu filho por amor de nós. Então, na cabeça do Pedro, do Tiago e do João, Moisés e Elias tinham muita coisa para falar, tinham muita coisa para dizer. Veja como isso é verdade. Eles queriam estar naquelas nuvens, os três. Eles queriam viver nesse mundo idílico, nesse mundo de mentira, que já passou. Veja o que Pedro diz: Senhor, mestre, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para vós, primeira para Jesus, uma para vós, uma para Moisés e outra para Elias. Detalhe, talvez você não saiba, o que vai no centro é o principal, não o que vem primeiro, nem o que é dito por último. Então, na cabeça de Pedro, a pessoa mais importante dos 3 que estão ali é Moisés. Veja como ele está no Antigo Testamento. Veja como ele está naquela teologia da retribuição. Como muitos evangélicos, desculpa, mas eu tenho que falar, como muitos dos nossos irmãos protestantes e evangélicos, vivendo no Antigo Testamento, ainda aguardando o sábado, ainda tendo uma visão retributiva de Deus, ainda vivendo a teologia da prosperidade, de que Deus abençoa com grana, com dinheiro, com sucesso, com saúde, somente aqueles que Ele ama. E se você estiver passando qualquer dificuldade, é porque Deus não está do seu lado. Antigo Testamento, mentalidade da lei, mentalidade do Antigo Testamento. A mentalidade de Pedro, que o Messias tinha que ser um guerreiro, que o Messias tinha que ser todo poderoso, que se Jesus entrar na minha vida, é só para ter vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Nada de cruz. É a mente do Antigo Testamento. É a mente de Pedro, que coloca Moisés, uma tenda para vós, para o Senhor Jesus, para Moisés no centro e para Elias. Nessa hora que Pedro está dizendo besteira, por medo, não diz o texto? Por medo. Pedro não sabia o que dizer, porque estava com medo. Você com medo de sofrer, você e eu com medo de ter que enfrentar o que nós vamos ter que enfrentar, de passar pelo que nós temos que passar. O medo é um péssimo conselheiro. Faz com que a gente não veja as coisas, fiquemos cegos. Enquanto Pedro está dizendo essas besteiras, enquanto você e eu estamos dizendo as besteiras para Deus, um monte de bobagem para Deus, então o Pai, olha que coisa, a voz do Pai, uma nuvem desce e a voz do Pai intervém, como se o Pai dissesse: cala a boca, Pedro, cala a boca, Padre Birajara, cala a boca, para de falar besteira, cala a boca aí, fica na tua. Este é o meu filho. Olha o que o Pai faz, coloca Jesus no centro. E nessa hora desaparece o Antigo Testamento. Elias e Moisés desaparecem. Acabou o Antigo Testamento, terminou a antiga aliança, começou o Novo Testamento, a nova, eterna aliança. É Cristo o centro, é Ele o modelo.
E você olha para a cruz e você entende que é Ele, o amor dele, o sofrimento dele, que eu preciso abraçar. Que eu preciso abraçar. Que então é preciso descer dali. Acabou a luz, acabou a transfiguração, terminou a metamorfose, a mudança de forma. Escute agora o que Jesus vai dizer. Vamos descer para Jerusalém. Pedro estava propondo o quê? O comodismo, né? Que é o que... Olha aqui para mim. É o que nós propomos toda hora para Deus. Essa tem sido a nossa oração. Desculpa falar, mas sim ou não? A nossa oração é sempre essa. O comodismo. O mais fácil. Ninguém aqui reza, sabe? Falando, Senhor, vamos lá. A nossa primeira oração é, Senhor, não quero. Não vou. Veja, isso é humano. Veja, é humano isso. E quando você entende que isso é humano, por que isso é humano? Olha, veja, não é pecado, é humano. Olha o que Jesus diz no Getsêmani. Lembra? Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. É humano. Ninguém aqui quer sofrer. Ninguém aqui é sado, masoquista. Ninguém aqui gosta de dor. Não é isso. Mas é que, uma vez compreendendo que eu tenho que passar, Senhor, dai-me forças. Dai-me forças. E na carta aos Hebreus, se diz assim, que Jesus fez essa oração e foi ouvido. Mas como foi ouvido se ele sofreu? Como foi ouvido se ele bebeu esse cálice de dor? Ele foi ouvido porque ele foi fiel. Porque ele foi firme. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Como essa oração é necessária. Tem uma sociedade, tem uma Jerusalém aí fora. Ou os senhores não concatenaram as coisas? Não dá para ficar de braços cruzados no comodismo. É muito bom vir aqui à missa, rezar, glorificar a Deus, mas meu irmão, aí fora, olha o que está acontecendo nesse país, olha a vergonha que nós estamos assistindo na nossa nação. Isso é uma vergonha. O Estado democrático de direito se desmontando na nossa cara, diante dos nossos olhos. Entendeu? E assim, ninguém, todo mundo com medo, olha o conselheiro, todo mundo com medo e calado. Todo mundo vendo que tem alguma coisa errada, que há algo de podre no reino da Dinamarca, mas ninguém fala nada. Porque não queremos incomodar os reis, os reizinhos, os poderosos, Pôncio Pilatos, Herodes, os fariseus, os saduceus. Mas é muito melhor fazer 3 tendas mesmo e ficar ali, na adoração, no louvor, dizendo glória. Mas a vida real está em enfrentar o que você tem que enfrentar. A vida verdadeira para a qual Deus nos chamou é o caminho do Calvário. Então, não tem como não viver com Cristo e não se expor à cruz. E não estar exposto ao sofrimento. Há pessoas pobres na nossa nação que precisam da nossa atitude. Que nós saiamos dos nossos tabores, que nós saiamos das nossas glórias, das nossas alturas, do nosso comodismo, e desçamos para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Padre José Eduardo, da nossa diocese, teve que depor quinta-feira na Polícia Federal, porque antes do 8 de janeiro, ele foi a Brasília várias vezes como conselheiro espiritual de várias pessoas, inclusive de gente que hoje está do outro lado. Inclusive de gente que hoje está a favor do governo que aí está. E ele, como padre, como diretor espiritual, fez o trabalho dele. A quantidade de pessoas que perguntam coisas para nós, padres, vocês não fazem ideia. Aqui em Alphaville. Quando lá, na época dos acampamentos, na porta dos quartéis generais, quantas vezes eu falei, gente, toma cuidado com isso. Isso é uma cilada. Tomem cuidado com isso, porque isso é uma cilada. Teve gente que foi bravo comigo aqui.
Depois vieram me agradecer: padre, olha, o senhor falou aquilo, ainda bem, porque eu ia botar dinheiro, eu ia ajudar, e agora eu estaria sendo procurado pela Polícia Federal. Teve gente que veio trazer para mim documentos. Eu disse: saia, sangue de Cristo tem poder, não se meta com isso. Você está vendo que está sendo armada uma cilada aqui, que essas pessoas vão vir com sede de vingança, elas vão vir com sangue nos olhos, elas vão vir para cima com tudo. E o pior, vou te dizer uma coisa, vocês vão ficar sozinhos, porque os grandões todos escapam, todos eles escapam. Os peixes grandes não fica um, vai sobrar para os pequenos. Vocês estão entendendo? Contudo, entretanto, todavia, ficar de braços cruzados não dá. Ficar de braços cruzados é impossível. Que nós, como sacerdotes, como padres, não tenhamos uma postura política, uma postura econômica, de cuidado ao povo. Não está disposto. Isso não é quaresma, isso não é conversão coisa nenhuma. Desculpe, eu já disse isso outras vezes, trata-se de um catolicismo burguês, um catolicismo aburguesado, onde cada um pensa em si e não quer dar satisfação da própria fé em relação ao irmão que sofre. E aí, meu irmão, se você é de esquerda, de direita, de centro, de lado, de banda, não interessa. Não interessa, não é disso que se trata. É de estar disposto a dar a vida pelo irmão. É estar disposto a descer do seu comodismo e ir lá. Inclusive, às vezes, ter que se sujar para poder salvar aquele que precisa. Acabou a palhaçada. O pai disse: eis o meu filho muito amado. E aqui eu termino. Em quem eu ponho o meu bem. Ouvi-o, escutai-o. Tem que escutar mais ninguém. Eu não tenho que escutar seu ninguém, a não ser Jesus. E aí, acabou a palhaçada, né? Acabou, ok? Beleza? Acabou a palhaçada. Acabou o comodismo. Vamos descer. Acabou. É interessante que quando o pai termina de falar, desaparece tudo. Eu fico imaginando a cara dos apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. Acabou, né? Jesus. Vamos para Jerusalém? Bora para Jerusalém. Amém? O que tem que ser enfrentado, a cruz que está lá adiante, não é de ninguém não, é minha cruz. E sabendo da ressurreição, sabendo que a vitória vem pela cruz, Senhor, vamos descer, vamos para Jerusalém. Amém, amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.